Fala pessoal, aula 11 da nossa série, o Investidor em Ações de Dividendos, e bora comentar hoje sobre ações que mais pagam proventos, payout, com e sem proventos, e também um estudo fantástico que mostra que ações que pagam um payout elevado crescem o seu lucro em uma taxa mais acelerada. Daí, algumas ideias desse vídeo eu retirei desse livro do Orleans Martins e do Felipe Pontes, e o link do livro está na descrição do vídeo. E eu sugiro fortemente que vocês comprem este livro porque realmente é muito bom para quem investe com foco em dividendos aqui no Brasil. E o primeiro ponto que eu já comentei em aulas passadas é que o dividendo normalmente representa um percentual do lucro da empresa, então as empresas que mais pagam proventos são aquelas que possuem um bom lucro. Porém, vimos que é fundamental observar a persistência do lucro e do provento da empresa, principalmente para quem quer formatar uma carteira para gerar renda passiva com visão de médio a longo prazo. Já o segundo ponto, payout alto significa em altos proventos, e não necessariamente esse fato é verdade, porque se o lucro for baixo, a empresa pode pagar 100% do lucro e esse provento representará pouca coisa. Até porque 100% de pouco continua sendo algo pouco. Outro ponto, para quem não conhece, o payout que todo mundo cita, ele significa o percentual do lucro que será destinado na forma de proventos. Então, se a empresa lucrou 100 milhões e pagou 50 milhões de proventos, isso significa que 50% do lucro foi destinado para o pagamento de proventos. Então, na prática, o payout foi de 50%. Outro ponto sobre ações que mais pagam proventos, normalmente quando o mercado fala isso, eles estão comentando sobre ações que pagam um dividend yield elevado em relação a outros papéis. E para saber o dividend yield, é só pegar o quanto a empresa pagou por ação nos últimos 12 meses e divide pela cotação atual. Então, se a empresa pagou R$1 de proventos e está cotada por R$10, então o dividend yield é de 10%, e o mercado acha um dividendo atrativo de 10%, e normalmente acima de 6%, o mercado gosta para ações boas pagadoras de proventos. Já uma dúvida fundamental, montante elevado de proventos pagos significa em um alto dividend yield, e nem sempre esse ponto acontece, e a seguir eu vou mostrar um exemplo prático porque às vezes é divulgado certa matéria que certa empresa anunciou 1 bilhão de proventos, 3 bilhões, mas quando você vai ver, o dividend yield dessa empresa nem é tão atrativo assim. E por que esse fato acontece? Porque esse papel pode ser caro e pode estar cotado por um múltiplo bem elevado. E um exemplo prático disso, a VEG pagou 69 centavos para ação nos últimos 12 meses, o que nos dá quase 3 bilhões entre dividendos e JCP. Então parece um valor absurdo de quase 3 bilhões, mas na prática esse dividendo só representou 1,8% em função da cotação atual de 38,23. E por que esse fato acontece? Olhe que o PL atual da VEG é muito alto, de 27,9, e a sua média foi de 34,1. E antigamente o mercado pagava um PL até mais baixo do que o patamar atual. E o que chama a atenção é que antigamente, de fato, a empresa crescia forte e no momento o crescimento nem tem sido tão acelerado assim e o mercado ainda paga um PL até mais alto do que no passado. Já outra observação, por incrível que pareça, a VEG é uma excelente pagadora de proventos, mas como o PL da empresa é muito elevado, múltiplos muito elevados, isso acarreta em um baixo dividend yield. E essa foto mostra muito bem isso. De 2014 até o momento, a média do payout da VEG foi de 48,7%. Ou seja, na média, a empresa distribuiu praticamente metade do lucro na forma de proventos. E muitas pessoas consideram isso como um payout elevado e também como uma boa pagadora de proventos. Outro ponto, esse racional que eu citar vale para qualquer empresa que possui um PL elevado. Daí, a dúvida que surge: por que o dividend yield da VEG é tão baixo? E esse racional que eu citar vale para qualquer empresa que o PL seja elevado. Então perceba que o PL atual da VEG é de 27,9, e se eu fizer o inverso do preço sobre lucro, que é só calcular 1 dividido por 27,9, o PL atual, vezes 100, isso aqui nos dá 3,58%. Então, na prática, o dividendo máximo da VEG seria de 3,58% se a empresa pagasse 100% do lucro na forma de proventos. Mas na prática, vimos que a empresa na média pagou 50% payout, então 50% disso representa 1,8% de
dividend yield. O que seria exatamente o dividend yield atual da empresa. E eu até coloquei uma observação abaixo, é que mesmo se a empresa pagasse 100% do lucro, o dividendo máximo seria de 3,58%. Então note que para qualquer empresa com um PL elevado, mesmo se ela pagar 100% de payout, o dividend yield não seria tão atrativo assim. Já outro exemplo é a BB Seguridade, que o PL atual é de 7,97 e o dividendo de 8,67, olhando para o passado. Então perceba que o payout médio da BBSE foi de 85%, ou seja, 85% lucro na média foi distribuído para o acionista. Daí o mesmo racional, o PL atual da BBSE, 7,97, o inverso disso, vezes 100, nos dá 12,55%. Então esse percentual seria o dividendo máximo da empresa se ela repassasse 100% do lucro. Mas o payout normal da empresa é de uns 85%, o que geraria 10,7%. E esse é mais ou menos o valor que o mercado espera que a empresa pagará para este ano. Então, note que só fazendo essa pequena conta, você tem noção de quanto mais ou menos a empresa pagará de proventos, se você tiver noção de quanto mais ou menos será o lucro da empresa. Então, tem que saber o lucro e a política de proventos da empresa. Já outro ponto que realmente é bem contraintuitivo, esse artigo mostra que ações que pagam um payout elevado, olhando para frente, elas cresceram o lucro em uma taxa bem acelerada e acima do que a inflação. E esse artigo é bem famoso e o pessoal sempre cita com muita frequência. Então o que é que temos aqui? O payout da empresa, e perceba que as empresas que pagaram um payout de 50% ou acima do que isso, olhando para os 10 anos subsequentes, na maioria dos casos, essas empresas entregaram uma taxa de crescimento no lucro acima do que a inflação. E ações que pagam um payout baixo, olhando para frente, elas entregaram uma taxa de crescimento no lucro abaixo do que a inflação. Daí, o mercado prega justamente o contrário, que você tem que buscar ações de crescimento, que o payout seja baixo, que a empresa retenha todo o lucro para reinvestir, e na prática, as ações que pagaram um alto payout foram aquelas que cresceram o seu lucro em uma taxa bem mais interessante. Então cuidado com os ruídos para não acabar investindo apenas em promessas que não crescem tanto o resultado. Já esse outro estudo foi feito pelo Jeremy Siegel, também é bem famoso. Ele separou o principal índice americano, o S&P 500, em 5 grupos e cada grupo com 100 empresas. E o horizonte de teste foi de 57 até 2012. E a conclusão dele é que as ações que pagaram um alto dividend yield entregaram uma performance acima do que a média do mercado, de 12,6% ao ano, enquanto o S&P 500, nesse período, foi de 10,1% ao ano. E também, acho que na aula 1 ou aula 2 dessa série, eu comentei um estudo no Brasil que as ações do Ibov que mais pagaram proventos também performaram acima do que o Ibovespa no período. Daí, algumas conclusões desse estudo que eu destaquei. O que é que o pessoal quer fazer no Brasil e dá muito errado. Muitas pessoas perderam dinheiro de 2021 até o momento. Eles querem investir nessas ações de crescimento cotadas por múltiplos muito elevados. É 30 vezes lucro, 50 vezes lucro. Algumas dão prejuízo. Outras são cotadas por 10 vezes o valor de patrimônio. Mal pagam proventos, dívida elevada. Segundo ponto, eles querem fazer isso em um país que é cíclico, com muitas incertezas, juros elevados, muitos ruídos. Daí sempre citam para justificar que a VEG deu certo, que deu 1000% em 10 anos, mas para cada VEG que deu certo, teve umas 100 empresas que deram errado e destruíram valor para o acionista. Então, muito cuidado com isso, principalmente para quem está começando agora na bolsa, porque é muito difícil acertar alguma ação de crescimento que irá multiplicar em dezenas de vezes o seu capital investido. Então, na maioria dos casos, é melhor focar no feijão com arroz, que já tem dado certo, que os múltiplos são baixos, que a dívida é controlada, que já pagam um bom provento. Então, esse ativo, às vezes, nem pode subir tanto na cotação, mas também dificilmente irá dar uma dor de cabeça ou uma perda irreparável. Outro ponto, uma das lições que eu até comentei em outros vídeos, tentem permanecer sendo sócios de empresas que dão lucros consecutivos há bastante tempo, porque quanto maior o horizonte de lucratividade, maior será a chance dessa empresa reportar lucros. Enquanto isso, o pessoal parece que fica vidrado em empresas que dão prejuízos há bastante tempo e a chance dessa empresa dar lucros é muito baixa.
Então, só de você alocar o seu capital em ações que dão lucros há muito tempo, você coloca as chances ao seu favor. E por que eu cito isso? Porque no Brasil e no mundo, cotações seguem os lucros, e esse gráfico que é muito bom, do site Investor 10, mostra muito bem isso. E no caso da Copasa, lucro subiu, cotação subiu, lucro caiu, cotação caiu. De 2015 a 2019, lucro subiu, cotação subiu. Em 2021, o lucro despencou e a cotação também. E recentemente a cotação subiu por causa da melhora no resultado. Já outro exemplo, o Banco Santander e o Bradesco, que não param de cair na cotação. E por que esse fato aconteceu? Porque lá em 2019 eles alcançaram um pico de lucros e desde então o resultado tem caído. Então foca mais no resultado e menos nos ruídos da empresa. Então foca mais nos resultados e menos nos ruídos que o mercado fica pregando. Já essa outra foto também mostra muito bem isso. Lucro líquido de empresas viáveis versus o Ibovespa. E perceba que de 2001 até 2017 temos uma grande correlação da pontuação do Ibovespa e do lucro das empresas que participam do Ibovespa. Então note que aquela grande alta da bolsa de 2002 até 2007 aconteceu por causa de uma melhora do lucro das empresas. E aquela grande queda de 2011 até 2015 aconteceu por causa de uma piora no lucro das empresas. Então, se você focar apenas nisso, eu tenho certeza que você irá investir bem melhor na bolsa. Fora isso, para acompanhar os outros vídeos que eu postei dessa série, é só clicar na aba de playlists e depois dessa aqui, o investidor em ações de dividendos, que terá aula 1, aula 2 até essa aula 11 que eu postei. E também considere se tornar membro do canal, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e o preço é muito simbólico para o que é entregue, tem vídeos semanais, postagens, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E o intuito principal é para você aprender a investir melhor para gerar renda passiva. E tem aquele ponto, se você assinar hoje e não gostar, você cancela um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um link do meu parceiro na descrição do vídeo e com isso vocês conseguirão bons benefícios no BTG, inclusive um deles é o cartão Black, que tem tido uma aprovação muito elevada. Aí caso você possa interesse, preenche o formulário aqui abaixo, que em breve o time entrará em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.